Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem em casa, que tenham passado um final de semana maravilhoso, mas agora chegou a nossa segunda-feira e vamos iniciar aqui a aula 2 de História. Então, o que você tem que fazer agora é dar um pause aqui nesse vídeo para você poder pegar a apostila, pegar um lápis, uma borracha, abrir na página 50 e vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Muito bem. Hoje na aula de História, o tema é migrações. Vocês já pensaram o que significa migrar? Tô vendo que muitos de vocês até sabem, assim, mais ou menos o que é migrar. Vamos olhar no dicionário o que ele fala para gente sobre migrar? Migrar, verbo transitivo indireto e intransitivo. Então, migrar é um verbo. Se ele é um verbo, é uma ação. É uma coisa que eu faço, né? Como uma ação. O que significa migrar? Mudar, que pode ser de lugar, local, país, cidade, estado, região, etc., entre outros, tá bom? Com regularidade e de maneira periódica. Durante o inverno, certas espécies de pássaros migram para o norte. Seus filhos migraram para a Europa. Então, são exemplos, né? As aves migram, às vezes para fugir do inverno de algum lugar, né? E os filhos migram para a Europa, por exemplo, podem ir estudar em outro país, não necessariamente na Europa, pode ser em outro país também, é uma migração. Muito bem. Então, vamos agora ler aqui no texto o que ele fala para a gente sobre migrações. Com o processo de globalização atualmente existente, as pessoas se deslocam cada vez mais para os mais diferentes lugares do mundo. Dessa maneira, é possível perceber que esses deslocamentos acompanham determinadas características, uma vez que elas ocorrem por razões previamente estabelecidas. Assim, podemos classificar essas migrações, ou seja, os deslocamentos realizados pelas pessoas, em diversos tipos. Quando as pessoas estão saindo de um determinado local, elas estão emigrando. E quando estão chegando, estão imigrando. Além disso, quando essa migração ocorre entre países diferentes, é chamada de migração externa. E quando ela ocorre em um mesmo país, é chamada de migração interna. Migração pendular é aquela que as pessoas realizam todos os dias, quando vão de casa para o trabalho ou para a escola. Funciona como um pêndulo que vai e volta para o local de onde veio. Então, olha só, essa migração pendular nós fazemos, né? Porque a gente vai para a escola, volta para casa. Vai para a escola, volta para casa. Ou seja, não, ou aliás, nós íamos, né? Antes da pandemia. Agora, com a pandemia, nós paramos de migrar, né? Paramos de fazer a migração pendular. Apenas os nossos pais, né? Aqueles que estão trabalhando fora, acabam fazendo essa migração pendular. Migração sazonal ou transhumância. É quando a migração dura um determinado período do ano ou alguns meses. É uma migração temporária. Por exemplo, uma pessoa que se muda para outra região do país para estudar e retomar 6 meses depois. Então, o sazonal é de época, né? Por exemplo, a migração sazonal a gente pode dizer que a gente faz nas férias. Quando chega lá em janeiro, que é calor, a gente migra para a praia. A gente fica um período ali e depois a gente volta, tá bom? Então, é temporária. Migração permanente é quando há o deslocamento e ele dura vários anos ou um tempo indeterminado, né? Às vezes a pessoa até acaba morando nesse outro lugar para onde vai, né? Ou então dura, sei lá, 2 anos, 3 anos, dura um tempo maior. Êxodo rural ou migração campo-cidade. É a migração em massa dos trabalhadores do campo para as cidades.
Então, esse êxodo rural aqui é quando as pessoas saem lá do campo para procurar trabalho aqui na cidade. Mas são muitos trabalhadores. Por exemplo, abre aqui na capital uma fábrica e a mão de obra dessa fábrica vem toda do campo, né? Então há um êxodo rural, saem do campo para poder trabalhar na cidade. Migração cidade-cidade é quando ocorre um fluxo de pessoas migrando entre as diferentes cidades de um mesmo território, né? O que a gente pode dizer que acontece conosco aqui em Taboão, né? Nós estamos na cidade de Taboão e a gente faz um fluxo migratório para Osasco, para São Paulo, né? Então, essa é uma migração de São Paulo, de cidade a cidade. Nomadismo é quando as pessoas se deslocam entre diferentes pontos, não tendo um local fixo de moradia. O nomadismo ele era muito comum no início, né, da nossa história aqui da humanidade, onde as pessoas acabavam sempre mudando o local de onde morava para poder ter subsistência, ou seja, ficava naquela região enquanto a terra era fértil, plantava, depois quando terminava ali o ciclo de fertilidade da terra, mudava para outro lugar. Então eles eram nômades, eles não tinham uma casa fixa, eles andavam para todos os lugares para buscar alimento, para buscar água, onde fosse melhor para eles ficarem, eles ficavam e depois mudavam e iam para outro lugar. Até por conta de clima também, né? Um lugar mais afastado da água, por conta da umidade, por conta do frio, vários eram os motivos que eles utilizavam para ser nômades, tá? Compreender as migrações é importante, pois elas obedecem a algumas razões econômicas, sociais e naturais, evidenciando a existência de inúmeros outros fenômenos, tá bom? Então, são vários os fenômenos, são vários os porquês. Nós vimos, né? Nas férias a gente pode migrar para a praia porque é sazonal, é um período de férias. A pendular que a gente acaba fazendo quase que todo dia, né? Então, toda o que é migração tem inúmeros, né, fenômenos, inúmeras razões. Pode ser econômica, pode ser social, pode ser natural, né? São várias razões que estão aí envolvendo a migração. Então, vamos lá. Após a leitura, a professora leu uma vez, né? Agora, para responder, vocês vão ler novamente, tá bom? Para poder responder as perguntas aqui do texto. Após a leitura do texto, responda as perguntas. Número 1. Diferencie imigrando e emigrando. Então, lembra lá no texto que eles falavam que um estava saindo, outro estava chegando. Eu não vou dizer aqui qual é que estava saindo de algum lugar e qual que estava chegando a algum lugar, para vocês poderem ler o texto lá e retirar essa informação. Número 2. Leia as situações abaixo e classifique em migração pendular, migração sazonal, migração permanente, êxodo rural, migração cidade-cidade e nomadismo. Tá? Essas definições estão todas aqui. Então, é só vocês olharem de novo as definições para vocês conseguirem fazer aqui. Então, ó, você vai e volta da escola todos os dias, né? Qual dessa migração aqui que refere-se a essa afirmação? Ir e voltar da escola todos os dias. Aí vocês vão escrever aqui. Minha família se mudou da zona rural para o centro da cidade. Vocês vão escrever aqui. Meus primos moravam na cidade de Campinas e se mudaram para a cidade de São Paulo. Então, ó, cidade para cidade, né? Vamos ver lá, qualquer cidade para cidade, a gente coloca aqui. As famílias que trabalham no circo viajam muito e por isso moram em trailers. Então, o que será que elas fazem? Se toda hora elas estão, cada hora em um lugar, né? Meus vizinhos foram morar na Argentina e não tem data para voltar. Lembra quando fica muito tempo que a gente não sabe quando vai voltar? Né? Olhem lá no texto. Meu amigo irá morar na França por 1 ano e depois voltará para o Brasil. Então, todas essas afirmações estão lá no texto, é só vocês voltarem lá para entender. Número 3. Você conhece alguém que passou por algum tipo de migração?
converse com algum responsável que possa contribuir para a realização dessa atividade. Às vezes, né, vocês conhecem algum parente que migrou de outro estado, né, para cá, ou às vezes de outro país, né? Às vezes um vô, um tio, né, ou um vizinho. Aí vocês vão conversar com essa pessoa para poder escrever aqui. Ilustre um dos modos de migração apresentado no texto. Então, aqui vocês vão fazer um desenho, vocês vão escolher um desses tipos aqui, ou pendular, ou a migração sazonal, né? Vamos lembrar? Migração pendular é quando a gente vai e volta para um lugar, vou e volto para a escola, vou e volto para o serviço. A migração sazonal é quando eu vou num período, né? Tempo determinado nas minhas férias, ou, né, eu vou para a praia. É um período no verão, né? Migração permanente é quando vai durar muitos anos ou um tempo determinado que eu vou ficar em algum lugar. Êxodo rural é quando tem uma migração grande de trabalhadores do campo para a cidade. E de cidade a cidade, quando ocorre o fluxo de pessoas migrando entre diferentes cidades de um mesmo território, tá bom? Que é o caso que a gente falou, né? Taboão, São Paulo, Osasco, Tabuão, tá bom? Que a gente acaba fazendo. Então, vocês vão escolher uma dessas aqui para poder representar com o desenho. Caprichem no desenho, tá bom? Deixa bem colorido e bonito, porque depois a professora vai olhar a apostila e quer ver um desenho bem bonito aqui. Tá certo? Uma boa atividade para vocês e até o próximo vídeo.